Sabadão é dia do quê? Hã? Editor, sabadão é dia do quê? Coloca aí pra nós. Eu não sei, eu só sei que eu caí da espaçonave. Sabadão é dia de Thiago Responde. Nós tá como, papai? Nós tá respondendo perguntas lá do Instagram, que a galera aqui caprichou aqui. Essa semana foi uma semana que o mercado cripto aqui derreteu e aí tá uma loucura, inflação nos Estados Unidos, tem muita coisa pra gente falar. Então eu vou começar suavinho, tá? Depois a gente pega umas perguntas mais pancadas aqui, ó. O underline Igor Lima, ele pergunta assim, ó: uma CPA 10 pode diferenciar para apenas a vaga de jovem aprendiz? A verdade é que sim e a verdade é que não, tá? Veja bem, a gente tem de ter em mente, eu já cansei de falar isso aqui no nosso canal, inclusive, que não é, a realidade de uma pessoa não se aplica a todas as outras. Deixa eu explicar isso. É verdade que a certificação da CPA 10 é uma certificação inicial. Óbvio que é verdade. Ninguém está dizendo o contrário disso. Mas também a gente não pode ignorar esse passo para algumas posições. Se você pesquisar, tem um monte de vaga de banco que exige a CPA 10 como certificação. Então, jovem aprendiz, sim, mas como escriturário, como agente de negócios, talvez o Santander é o único banco que já se manifestou assim, querer contratar apenas com CPA 20. Então o que eu digo é o seguinte, a certificação CPA 10 ela é um diferencial se você for comparar com quem não tem a certificação. Então se você for competir por uma vaga de jovem aprendiz com CPA 10 e uma pessoa sem, você está na frente. Se você for competir por uma vaga de caixa, de agente de negócios, tendo a CPA 10 e os seus concorrentes não tendo, você está na frente. O que eu sempre digo é não pare de estudar, beleza? Não menospreze a certificação, ela é uma certificação inicial. Todo mundo passou por isso, eu passei por isso e tá tudo bem, mas avance. Então sim, a CPA 10 ela vai ser um diferencial para a vaga de jovem aprendiz, mas não somente. Tem muitos casos de gente com CPA 10 entrando no mercado, tá? Recentemente eu estava conversando com um aluno que já tem uma experiência, veio de outra área, tá? É importante deixar claro, mas ele está sendo contratado como gerente geral de uma cooperativa, claro, usando o histórico profissional que ele já tinha. E o que lhe era exigido era a CPA 10 e ele está estudando para isso porque ele falou, eu vou começar pela CPA 10, eu sei do meu momento, eu sei que eu vou precisar estudar mais, mas como eu não tinha nenhuma relação com o mercado, eu vou começar por aqui, que é o que estão me exigindo lá. Então é importante a gente ter em mente isso, beleza? Depois vem a pergunta do Luqueta_R. Ele pergunta assim, como declara as ações na RF? Aí eu não sei o que ele quis dizer com RF. Na verdade eu sei, mas ele falou assim, ó, toda ação eu preciso declarar, até as que eu vendi abaixo de 20 mil? Sim. Então vamos lá. A gente tem de separar o que é pagar imposto versus o que é declarar patrimônio. A declaração anual de ajuste de imposto de renda, Luqueta, é feita para declarar o seu patrimônio versus o quanto que você pagou de imposto em relação ao seu patrimônio. Aquele imposto que você paga mês a mês lá na bolsa, aquilo lá não tem nada a ver com a sua declaração. Então se você se você comprou uma única ação no ano passado de 2020, você precisa declarar, ponto. Se você comprou uma ação da OIBR3 que vale R$1,50, você vai precisar declarar. Tá bom? Ah, mas eu comprei e vendi. Você vai precisar declarar. Declarar é diferente de pagar. Beleza? Eu comprei e vendi abaixo de 20 mil lá porque é o limite da isenção. Não tem problema. Declara o mês que você comprou. Você vai precisar ter isso declarado. E você vai precisar ter lá declarado o mês que você vendeu. E aí, lá na declaração de imposto de renda, quando está falando de renda variável, você vai colocar lá a sua operação e fim de papo. Agora, se você fechou o ano com ação na bolsa, ação custodiada, você vai precisar também colocar isso na sua declaração. Depois vem o Poeta do Mundo Louco. Caramba, eu gostei desse nome aqui, hein? O Poeta do Mundo Louco. Coloca um reggae aí pra nós aí, editor. Uma fumacinha, assim, vai ficar legal a gente ser o Poeta do Mundo Louco. Legal, brincadeira. Fazendo uma brincadeira aqui com o seu name. Você deve ter as razões pra isso e respeito, mas achei interessante. Você que fuma maconha, você não vai ver Papai Noel? Ele pergunta assim, ó, você acha que o Pix pode ajudar na normalização da sociedade para as criptomoedas?
Não necessariamente para as criptomoedas, mas o Pix, na minha percepção, é um bom começo para a gente avançar para um mundo sem papel moeda, apenas moedas digitais. E o Banco Central da China já fez isso, o Banco Central brasileiro já tem um projeto para isso, e os bancos centrais do mundo inteiro já estão trabalhando nesse projeto de ter a sua própria moeda digital, a sua própria criptomoeda, se é que a gente pode falar assim, que são chamadas as CBDC. Coloca na tela aí, editor. CBDC, Central Bank Digital Currency. São as criptomoedas aí dos bancos centrais. Então o Pix, na minha visão, pode ser um caminho para isso. E aí a pergunta do poeta, ela já se encaixa com a pergunta de uma outra pessoa que eu tô procurando aqui, que eu já tinha lido, achei bem interessante aqui. O Lucas, ele falou assim, ó: professor, disse não acreditar na tese do Bitcoin sendo moeda de dia a dia. Qual tese acredita para o futuro do Bitcoin? Então é o seguinte, eu não acredito que o Bitcoin pode ser uma moeda como moeda do dia a dia. Na minha cabeça isso não faz muito sentido. Porque hoje, a estrutura do Bitcoin como funciona hoje, demora para você fazer uma transação. Imagina você ir na padaria, pagar lá o pãozinho, assumindo que o seu padeiro aceita, aí você transfere para a carteira dele, aí você tem que esperar a confirmação do bloco e aí às vezes demora 10 minutos e você não pode ir embora. Então, a liquidação do Bitcoin hoje não é em tempo real. Agora, eu acho que a tese não vai dar certo? Não, eu acho que se a gente tiver uma evolução desse sistema, de como ele é, talvez um outro protocolo, a gente consiga ter uma moeda que é viável para troca, para pagamentos. Na minha visão é isso, tá? Mas também é importante deixar claro que aí volta no assunto, os bancos centrais dos governos mundo afora estão investindo muito fortemente para que eles tenham a sua própria cripto, os seus próprios movimentos digitais. E isso pode, inclusive, ser a moeda do futuro, tá? E isso pode não inviabilizar, mas dificultar o processo de termos uma moeda descentralizada como meio de pagamento oficial. Então, eu acredito na tese do Bitcoin, eu gosto do Bitcoin, eu gosto das criptomoedas, eu tenho uma posição considerável nisso, mas eu entendo que isso é uma especulação, eu entendo que isso traz pra gente um potencial de valorização em função da desvalorização das moedas, mas na minha visão, com a estrutura que a gente tem hoje, a gente ainda não tem uma moeda que seja capaz de substituir as moedas que nós utilizamos como meio de pagamento. E aí, falando ainda sobre Bitcoin, teve uma pergunta que eu achei muito interessante. Bom, primeiro AZ_Evedo. Bitcoins e altcoins despencando. Oportunidade para comprar mais? Sim, é claro. Pois é. É uma excelente oportunidade para comprar mais para quem acredita e sabe o que está fazendo, tá? Pergunta do Leandro. Leandro Freitas 90. Olha que pergunta interessante. Investir em Bitcoin com o impacto desse de uma única empresa ainda é rentável? Perguntou ele. Então é o seguinte, Leandro. Primeiro, a gente tem de ter em mente o seguinte. Todo investimento que você faz, ele tem um potencial de retorno que é proporcional ao tamanho do seu risco. Todo mundo sabe que Bitcoin e criptomoedas são investimentos voláteis, independente do movimento que a Tesla fez, tá? Ninguém esconde isso, todo mundo joga esse jogo, todo mundo sabe que é assim. O que acontece é que grandes empresas, grandes investidores têm e sempre terão o poder de manipular o mercado com base no seu volume de operação. Porque se no mundo cripto a gente chama isso aí de baleia, né? Se a turma chega comprando um monte, o preço vai mudar. Se a turma chega vendendo um monte, o preço vai mudar. Então, se a gente for pensar pela sua tese de que não vou investir em um investimento por conta de um movimento que uma empresa ou um grupo de pessoas pode fazer, a gente não vai investir em nada. Aliás, a gente não vai investir nem em real. Porque hoje, se o presidente da república fala uma besteira, o real que você tem no seu bolso, no seu banco, desvaloriza. O que não faz o menor sentido. Você olhar, tomar uma decisão com relação a isso. Então pensa. O potencial de rentabilidade do Bitcoin, ele está diretamente relacionado ao seu potencial de risco, ao seu risco. Então você precisa saber o jogo que você está jogando. E eu não gosto de dizer que investir em Bitcoin é rentável, porque é como se eu dissesse dizendo, ó, tem uma rentabilidade ali te esperando.
Você precisa saber por que você está investindo nisso para você ter esse retorno proporcional ao risco, eu reforço. E aí, volta para a mesma tese, né? As criptomoedas estão caindo não só, mas também pela declaração do Elon Musk e porque a Tesla resolveu não receber mais criptomoedas. Não só, mas também por isso. Só que se não fosse as criptomoedas, vamos pegar aqui o próprio exemplo do Elon Musk. O Elon Musk foi dar uma entrevista lá nos Estados Unidos e gravou um vídeo fumando um tabaco bem massa pra gente... um baseadinho lá do que eu brinquei aqui com o meu amigo poeta. As ações da Tesla caíram. Então, percebe que a gente não tem como escapar dessas volatilidades causadas por pessoas. E isso vai em todos os outros segmentos, tá bom? Aí tem uma pergunta aqui, ó, que eu achei interessante. A turma hoje tá pensando muito em fora, né? Lucas R. de Lima. Caramba, gostei desse sujeito aqui. Como seria a economia mundial se todos os países adotassem o dólar como moeda? O fato é o seguinte, né? Que, na minha percepção, se os países fazem isso, não faz menor sentido econômico local, porque todo mundo estaria sujeito a impressão de moeda feita por um único país. Então os países perderiam a sua soberania e iam necessariamente depender do Banco Central norte-americano. Então agora, no momento em que nós estamos vivendo aqui no Brasil, a gente precisou e está precisando gastar mais dinheiro para fazer frente ao auxílio emergencial, para comprar vacina e tudo mais. E aí o que a gente faz aqui? A nossa política fiscal vai lá e se endivida um pouco mais para ter esse dinheiro. A gente pode usar um outro vídeo para discutir sobre esse lance do endividamento brasileiro, porque de fato está muito alto. Mas o fato é que se a gente não tem essa soberania da nossa própria moeda, o que acontece é que nesse momento nós ficaríamos à mercê do Banco Central norte-americano para eventualmente emitir moeda e a gente financiar essa compra de vacina, esse auxílio emergencial, o que não faz muito sentido. E aí se a gente fazer um paralelo com o que acontece na zona do euro, o que acontece na zona do euro é o seguinte: a política monetária da zona do euro é conduzida pelo Banco Central Europeu. Então, o Banco Central Europeu é quem conduz a política monetária. Mas os países da zona do euro podem decidir as suas políticas fiscais. Então, o que na prática acontece é os países se endividam, mas eles não têm a capacidade de gerar a política monetária para eventualmente fazer frente a isso. E aí isso pode trazer uma oscilação em relação à dívida, em relação à capacidade de endividamento, em relação à taxa de juros praticada no mercado interno e por aí vai. Tá? Então é uma parada absolutamente complexa, porque uma economia, para ela funcionar, ela precisa de basicamente 3 pilares: a política monetária, política fiscal e, no caso principalmente nosso, que é país emergente, política cambial. Se a gente usasse o dólar, talvez nós não precisaríamos da política cambial. A gente teria política fiscal e cambial e monetária. Só que aí, se a gente usa o dólar, a gente está entregando todos os instrumentos de política monetária para um banco central de um outro país. E a gente fica só com a política fiscal, portanto, só se endividando e não conseguindo, de alguma forma, imprimir esse recurso e operar no mercado, como a gente tem aqui, por exemplo, o nosso Banco Central operando no mercado de títulos para regular a taxa de juros. Então eu precisaria de uma boa conversa com o cigarrinho do poeta do mundo lá, ficar horas e horas para falar sobre isso. Mas é isso, é bem complexo isso, eu acho que eu falei bastante, mas é assim que funciona. Para finalizar, tem uma pergunta aqui, esse cara aqui eu acho que ele é filho do Elon Musk, que o arroba dele é HRQMS_, faltou o X alguma coisa lá. E ele pergunta o seguinte: por que me devo me preocupar com a inflação nos Estados Unidos? Aí, olha só que interessante. Tá muito relacionado a outro assunto. Nessa semana que eu tô gravando esse vídeo, os Estados Unidos anunciou a sua inflação e veio muito maior do que o mercado esperava. Uma alta acumulada de 4,2%. Isso é um sinal de recuperação econômica lá dos Estados Unidos, mas também uma consequência da quantidade de dinheiro que os Estados Unidos imprimiu lá. Tá? O presidente Trump já tinha feito isso, mas o Biden tem um programa lá de colocar acho que 3 trilhões de dólares na economia. Isso tem gerado algumas consequências ruins, tá? Inclusive com falta de gente para trabalhar, tá um pouco complexo isso. Mas o fato é o seguinte: a inflação dos Estados Unidos subiu. E por que eu tenho a ver com isso? O que você tem a ver com isso é o seguinte: o remédio que a gente tem para controlar a inflação, um dos remédios é aumento de taxa de juros.
A taxa de juros dos Estados Unidos, que é a Selic, que a gente poderia fazer um paralelo com a nossa Selic, está em 0,25 ao ano. Se os Estados Unidos precisam subir essa taxa de juros para fazer frente a essa inflação, o que vai acontecer é o seguinte, é que a gente vai precisar aqui no Brasil elevar o nosso prêmio pelo risco. Em outras palavras, pense o seguinte, se a taxa de juros dos Estados Unidos, que é a economia mais forte do mundo, sobe para combater a inflação, ele está pagando mais pelos seus títulos e, portanto, está atraindo mais capital para lá. Se ele está atraindo mais capital para lá, o que vai acontecer é que haverá uma fuga de dólares aqui do Brasil. Se há uma fuga de dólares aqui do Brasil, o que acontece é que o preço do dólar em relação ao real sobe. E se o preço do dólar em relação ao real sobe, isso provoca um aumento do custo de produção e, portanto, provoca aumento de inflação. E se tem um aumento de inflação maior do que a gente já tem, o nosso Banco Central, para combater isso, precisa elevar a taxa de juros. Então significa dizer que se os Estados Unidos têm uma inflação alta, um dos remédios é subir taxa de juros. Tá? Se ele sobe taxa de juros, o que vai acontecer como consequência é a nossa inflação, o dólar aqui tende a subir, portanto a nossa inflação tende a subir e, como consequência disso, a nossa taxa de juros tende a subir ainda mais. E aí, se a gente tem uma taxa de juros muito alta, a gente aumenta o custo da dívida, a gente dificulta a nossa capacidade de contrair dívida e toda essa história que se discorre aí de uma taxa de juros alta e uma inflação alta que não faz nenhum sentido para um crescimento econômico. Beleza, senhor HRMSXZYZQI+. Que demais! Ai, que delícia! Valeu pela pergunta. Turma, essa é uma das perguntas que eu havia reservado para hoje. Eu espero ter respondido aqui, não todas, a maioria. E claro, né, lembrar que se você quer ver eu respondendo outras perguntas no dia a dia, participar aqui do meu dia a dia na T2, vai lá, segue a gente no Instagram, a gente tá sempre conversando por lá, eu tô sempre respondendo caixinha de perguntas e a gente continua interagindo pelo Instagram. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui um curtir e um comentário, a gente vê no próximo material. Beijo, tchau!